Mas, senhor presidente, dentro dessa toada, eu tenho que falar sobre o mistério que acabou, né? Um evento supremo que a gente passou aí uma semana tentando saber quem bancou lá em Londres, na Inglaterra, e agora a gente já sabe. Então, como diz o Alan Neto, que é um grande jornalista que partiu no mês passado para a vida espiritual, um grande jornalista cearense, ele dizia o seguinte: liguem os fios. E eu faço esse alerta para o brasileiro nesse momento, porque foi realizado em Londres, entre os dias 23 e 25 de abril, o primeiro Fórum Jurídico Brasil Ideias, promovido pelo Grupo Voto. Participaram como palestrantes os ministros Alexandre de Moraes, Dias Toffoli e Gilmar Mendes, dentre outros também do STJ, dentre outros do governo Lula. Apesar do evento ter sido fechado à participação da imprensa, estranhamente fechado, o excelente e sério independente jornal O Estadão publicou uma boa matéria de jornalismo investigativo. Um dos patrocinadores do evento foi revelado, e é nada menos que a British American Tobacco Brasil, empresa multinacional que adquiriu a brasileira Souza Cruz. Olha só as coincidências, olha só, apareceu a Margarida aí. O primeiro grande problema aqui é o de natureza ética, senhor presidente. Ministros da Suprema Corte de Justiça aceitando o pagamento de passagens aéreas, hospedagens em hotéis luxuosos feitos pelo Grupo Voto, que nesse evento recebeu patrocínio de uma empresa que comercializa cigarros, cujo vício afeta seriamente a saúde de milhões de brasileiros, o senhor como médico sabe, que sofrem com problemas respiratórios e com câncer. Foi preciso sacrificar toda uma geração para que o mundo despertasse para os graves malefícios provocados pelo tabaco, afetando de forma passiva familiares e crianças pela fumaça que contém mais de 4.000 substâncias tóxicas, algumas cancerígenas. Mesmo sem proibição, a forte restrição ao uso do cigarro vem fazendo o consumo cair nas últimas décadas, em quase todos os países, senhor presidente. Apesar da cobrança de elevadas taxas para cada dólar arrecadado com impostos, os governos gastam $5 para tratar as sequelas físicas do vício. Mesmo assim, ainda são produzidos mais de 5 milhões de cigarros, 5 trilhões de cigarros todos os anos. O Brasil é um dos maiores mercados, representando 42% do consumo de toda a América Latina. Mas, além desse grave conflito ético, senhor presidente, o Estadão apurou um outro conflito de interesse que consegue ser ainda mais grave com esse evento em Londres, reunindo ministros do nosso Supremo. Existem processos tramitando tanto no STF, envolvendo a multinacional do fumo, quanto também no STJ. Um desses processos é uma ação contra a decisão da Anvisa de 2012, em defesa da saúde pública, que restringiu o uso de aditivos, aromatizantes e flavorizantes em produtos do tabaco. O relator dessa ação é o ministro Dias Toffoli, que em setembro de 2023 suspendeu todos os julgamentos nas instâncias inferiores, atendendo o pleito da Associação Brasileira da Indústria do Fumo, a Abifumo, que funciona como amicus curiae. Essa associação representa os interesses de quem? De quem? Da British American Tobacco. Olha só, senhor presidente, o modus operandi desse tipo de empresa no mundo todo é fazer lobby
intensivo nos congressos nacionais, nos tribunais, visando apenas a ganância do lucro fácil, sem se preocupar com as consequências tão nefastas do seu produto. Mas existe mais um terceiro aspecto negativo nessa relação danosa. A British American Tobacco comprou por 500 milhões de reais, ou seja, meio bi, B de bola e de índio, meio bilhão de reais, uma participação na Organigram, uma empresa canadense produtora de maconha. Isso mesmo, sem falar das gravíssimas ameaças produzidas pela expansão criminosa dos cigarros eletrônicos, que tem devastado vidas pelo mundo inteiro, senhor presidente. Através da resolução 46 de 2009 da Anvisa, é proibida a comercialização, importação e propaganda desse produto, mas o lobby continua intenso, forçando a tramitação do PL 5008 de 2023, que visa regulamentar o consumo de cigarros eletrônicos. Pesquisa Nacional de Saúde aponta que 17% dos adolescentes já experimentam essa droga. E o pior, 70% dos usuários têm idade entre 15 e 24 anos. Uma verdadeira calamidade anunciada e que certamente será rechaçada pela maioria dos senadores. Tudo isso está acontecendo, senhor presidente, num momento muito crítico em que foi interrompido no STF o julgamento que visa liberar a questão do uso da maconha, do porte, da posse da maconha, em função do pedido de vistas feitos pelo ministro Dias Toffoli, quando a votação já estava em 5 votos a favor, quando a votação já estava em 5 votos a favor da liberação e 3 votos contra, porque o grande objetivo é a liberação da maconha desse processo. Eu não tenho dúvida com relação a isso. Não é todas as drogas. Ali foi aquele jabuti colocado na sala, o bode na sala, como se chama. Na verdade, o objetivo é liberar a maconha. E o Senado, eu tenho que dar os parabéns nesse aspecto ao Senado, ele cumpriu o seu papel diante de mais esse abuso de ativismo judicial do Supremo Tribunal. O Senado aprovou a PEC 45, de autoria do presidente, o primeiro signatário, o presidente Rodrigo Pacheco, que introduz na Constituição o princípio da tolerância zero ao consumo de drogas, que já está garantido em todas, repito, todas as leis aprovadas pelo Congresso Nacional, em sintonia com a vontade de 80% da população brasileira, que é contra a legalização das drogas. A maioria está agora, a matéria, na verdade, que foi aprovada pela maioria esmagadora dos senadores, está tramitando na Câmara dos Deputados, está parada. Inclusive, eu quero fazer um alerta aos brasileiros, de forma ordeira, responsável, civilizada, cobrem os seus parlamentares lá na Câmara dos Deputados, porque nós, senadores, senador doutor Irã, eu, os senadores, aprovamos a PEC 45 e está parada lá já há mais de um mês. E nós temos a PEC do fim das decisões monocráticas, que foi aprovada no ano passado pelo Senado. O Senado está fazendo a sua parte nesse aspecto e nós temos que tirar o chapéu para a Casa Revisora da República. Sabe outra coisa que o Senado aprovou? Antes do doutor Irã chegar e eu também chegar no Senado, há 6 anos atrás, o Senado aprovou o fim do foro privilegiado. Está parado na Câmara dos Deputados. Nós precisamos que a sociedade também cobre. É muito importante a gente fazer justiça nesse aspecto com a Casa Revisora da República, que eu tenho muitas críticas na casa que eu faço parte, por não cumprir o seu papel com impeachment de ministro do Supremo, que já tem mais de 60 na gaveta e nunca foi deliberado. Isso é uma falha do Senado Federal nos seus 200 anos. Mas em outras matérias o Senado tem avançado.
em defesa da vida, em defesa da família. O presidente Rodrigo Pacheco tem tido uma postura nesse aspecto em favor dos brasileiros, principalmente na questão dos costumes, mas a Câmara dos Deputados precisa fazer o seu papel e nós precisamos cobrar. Como a gente cobra o Senado, como a sociedade cobra, precisamos cobrar a Câmara dos Deputados agora também. Eu encerro, senhor presidente, dizendo que vamos continuar fazendo a nossa parte da melhor forma possível, sabendo das nossas inúmeras limitações e imperfeições, no sentido de resistir a tanta inversão de valores do nosso país. Vamos continuar nos empenhando para o restabelecimento do verdadeiro equilíbrio entre os poderes da República. Ou seja, o poder executivo administra e presta conta da gestão da coisa pública. O legislativo propõe, aprova leis, fiscaliza, e o poder judiciário deveria, sim, também cumprir as leis com total imparcialidade. Só assim conseguiremos ter uma democracia sólida e efetivamente comprometida com a melhoria da qualidade de vida de todos os brasileiros. Que Deus abençoe essa nação, dedico um final de semana, almejo do fundo da alma e do coração, um final de semana de muita luz, de muita paz, serenidade, que os brasileiros continuem resilientes, com fé, com esperança, que vai dar certo. Esses tempos sombrios estão passando, já começou aí o vento a mudar de lado, o sol a abrir. Vamos continuar com esse movimento para que o Brasil volte a ter democracia, volte a ter respeito à Constituição, especialmente daqueles que deveriam ser os primeiros a defendê-la, que são os nossos ministros do Supremo Tribunal Federal. Que Deus abençoe o Rio Grande do Sul, muita força, conte com o Senado, conte com todos nós, os nossos irmãs e irmãos gaúchos, e que Deus abençoe o Brasil e todo o planeta. Muito obrigado, senhor presidente.